Olá, amados irmãos, estamos aqui reunidos para mais um momento de culto. Queremos louvar a Deus por sua vida, pela vida de cada um dos amados irmãos que estão envolvidos nesse trabalho de mídia e podemos apresentar um culto a Deus que lhe seja agradável. Hoje todos nós estamos de máscara, já adotando aí as novas medidas do governo, esperamos atendê-la e adorar a Deus também, à medida em que correspondemos com essas medidas. Então nós queremos iniciar este momento lendo a palavra de Deus, e eu peço que os amados que têm suas Bíblias em casa as abram no texto de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ler até o versículo 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Graças a Deus pela sua palavra, louvamos ao Senhor por esse texto que tem sido a base para a luta de muitos crentes. E esperamos que esse texto hoje também sirva de base para que assim possamos suportar os dias maus. Queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e vamos iniciar cantando a Deus. Eu estarei cantando juntamente com Isaac e a Raíssa vai estar comigo. Vamos iniciar esse tempo cantando o corinho de número 224, que tem por título Quem é Deus? E pedimos que todos os irmãos cantem conosco este cântico tão especial que fala sobre a pessoa do nosso Deus. Vamos cantar. Proteção, Ele é a fonte
do Senhor. Nesse momento vamos cantar o corinho de número 241, que tem por título Os que confiam no Senhor. Vamos entoar bem forte e adorar o nosso Deus. Continuarmos nessa jornada. Sem Jesus não dá. Vamos encerrar esse tempo cantando o corinho de número 293, também muito conhecido da nossa igreja, tem por título Vamos Batalhar. Cantor cristão 475. Com as hostes vem tão feroz.
Louvamos a Deus por esses cânticos entoados, já sem a equipe aqui ao meu lado. Preferi tirar a máscara e vamos agora ter um tempo de estudo da Palavra de Deus. O tema que foi sugerido para este momento é: o que fazer para suportar os dias maus? O que fazer para suportar os dias maus? Já falamos em outros momentos que vamos lidar com dias maus. Jesus em nenhum momento negou o fato de que iremos lidar com aflição, o fato de que iremos lidar com crises. E tendo em vista esses problemas que acometem toda a raça humana, independente de onde moram, independente da nacionalidade, independente da cor, da tribo, independente daquilo que gosta, todos nós passaremos por aflições. E como servos de Deus, a pergunta que Paulo responde de forma muito clara em Efésios capítulo 6 é a seguinte pergunta: o que fazer para suportar os dias maus? Efésios é uma daquelas cartas da prisão, assim como várias outras que Paulo escreveu, como Colossenses, como Filemon, como algumas cartas conhecidas como cartas da prisão, Filipenses. Então, como várias dessas também, Efésios foi escrita quando Paulo se encontrava encarcerado. E esse servo de Deus, preocupado com as igrejas que o próprio havia estabelecido em algumas regiões ali no primeiro século, algumas regiões ali de destaque onde Paulo passou, como era no caso da Ásia Menor. E Éfeso era ali uma das cidades mais importantes do primeiro século, uma cidade de destaque, assim como a cidade de Corinto, cidade de Alexandria e algumas cidades importantes ali na época. Paulo iniciou os trabalhos ali naquela igreja. O livro de Atos, capítulo 19, narra como se deu o envolvimento e o ministério do apóstolo Paulo ali, e essa igreja acabou se tornando uma igreja de destaque, uma igreja conhecida de toda a cristandade ali do primeiro século. Teve como pastor Timóteo, também João, o autor do Evangelho. Então, uma igreja com muito destaque. Esta igreja também é citada no livro de Apocalipse, né? Então, é uma igreja de muito destaque. E Paulo procura trabalhar alguns fatores importantes ali com aquela igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo trata daquela parte mais teórica: quem nós somos em Cristo, quem somos nós a partir do olhar de Deus, do Deus eterno, do Cristo ressurreto, e também da ação do Espírito Santo, capítulo 1, 2 e 3. E a partir do capítulo 4 você tem ali Paulo sendo bem prático, trazendo algumas aplicações daquilo que ele já havia falado nos capítulos 1, 2 e 3. E no capítulo 6, caminhando para o final da sua carta, a expressão, que inicia o verso 10, na atualizada, finalmente traz essa ideia de término, de conclusão, mas não menos importante do que aquilo que Paulo já havia tratado anteriormente. Então, nós queremos destacar, de acordo com Paulo, aqui, com a sua carta à igreja de Éfeso, como fazer ou o que fazer para suportar os dias maus. Eu gostaria de ler mais uma vez com os amados irmãos esse texto, e à medida que for lendo estes versos, gostaria de destacar aqui esses pontos importantes sobre o que devemos fazer para suportar os dias maus. Como eu disse, no versículo 10, Paulo está concluindo a carta e ele já apresenta esse formato de conclusão com o início do verso 10. Quanto ao mais, ou finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo identifica que todos os crentes devem estar fortes, mas é importante saber em quem estamos fortes, ou a partir de quem somos fortalecidos.
Paulo é claro em afirmar que no Senhor e na força do poder dele é que nós somos fortalecidos. Esta força não é algo intrínseco no homem. O homem, por natureza, é pecador, fraco, frágil, delicado, no sentido de que ele não tem condições de se achegar a Deus, ele não tem condições de reprovar o pecado, ele não tem condições de lidar com as tentações. O homem natural, ele tem essas fraquezas, mas o homem a quem Deus escolhe, o homem a quem Deus elege, aquela pessoa a quem Deus atua de forma soberana e resgata, conforme o capítulo 2, esta pessoa, ela vive na força do Senhor e no poder que vem de Deus. Paulo pressupõe a fraqueza humana e mostra como o homem, a partir de Deus, ele é fortalecido. E como devemos buscar sermos fortalecidos em Cristo, no Senhor. E Paulo vai utilizar aqui no versículo 11, algo que ele vai repetir mais na frente, no verso 13, ele vai utilizar uma linguagem de guerra, uma linguagem comum num ambiente de guerra. Ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, né? E Paulo, de forma metafórica, mostra como nós podemos e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E o propósito em nos vestirmos com tais armaduras é para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo pressupõe que neste mundo o diabo tenta, o diabo procura nos enfraquecer, o diabo prepara ciladas. Paulo já trata disso como algo certo. E a maneira de lidarmos com isto, com essas ciladas que o diabo nos traz, é revestindo-nos com toda a armadura de Deus. Paulo, ele apresenta aqui a ideia de que toda a armadura de Deus é necessária. Toda ela é indispensável. Assim como as armaduras que revestiam um soldado do Império Romano no primeiro século. É importante que o crente, que o servo de Deus, ele tenha conhecimento de todas essas armaduras e se revista com todas elas. No verso 12, Paulo vai trazer algo muito importante, porque ao utilizar essa expressão de guerra, ao utilizar essa expressão tão comum, né, que trata da vestimenta de um soldado, talvez alguns pensem que a nossa batalha, ela se dá no campo físico, humano, carnal, e é exatamente isso que Paulo quer corrigir, porque a nossa luta, Paulo vai dizer, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo já procura corrigir o que possivelmente poderia muitos, né, entrarem aí nesse falso entendimento. Não é uma luta onde os crentes procuram revolução, não se trata de uma luta armada, não se trata de uma briga meramente humana, vai muito além disto. Paulo mostra que a nossa batalha, ela não se dá no campo físico. Pelo contrário, a nossa batalha, ela se dá de forma espiritual, o que mostra que as armas também, as quais Paulo vai mostrar sua importância, elas são de cunho espiritual, como de fato vamos ver nos versos seguintes. Duas coisas importantes com as quais precisamos aqui lidar. A primeira é que a nossa batalha, a nossa luta não se dá no campo físico, ela não é de cunho físico, pelo contrário, ela é espiritual e, consequentemente, as armas que vamos utilizá-las na batalha, elas também são de cunho espiritual. Então,
mais uma vez, no versículo 13, Paulo vai utilizar a expressão armadura, utilizando aqui dessas expressões de guerra, para mostrar que de fato é uma guerra. Nós vamos lutar contra o mundo tenebroso, os dominadores deste mundo tenebroso. Nós vamos lutar contra poderes, potestades. Nós vamos lidar contra os dominadores com forças espirituais do mal. Então, a figura da guerra, ela não é usada aqui à toa. É porque os nossos inimigos são de fato poderosos. E eles precisam ser enfrentados com uma guerra. Mas uma guerra que se dá espiritualmente. No verso 3, Paulo deixa isso claro. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Peguem toda a armadura. E aqui, muito provavelmente, Paulo quer se referir a cada uma delas como algo indispensável para suportarmos os dias maus. Para suportar os dias maus, é necessário cada armadura dessa. Assim como ela era importante para um soldado romano que se preparava para a batalha, ela também, cada uma dessas, por mais simples que seja, ela tem a sua importância. E é bem provável que Paulo queira enfatizar esta ideia. Toda a armadura, que nenhuma delas seja tratada por nós como dispensável. Cada uma tem sua importância, cada uma tem sua necessidade na luta para suportarmos os dias maus. A partir do verso 14, Paulo vai aqui identificar cada uma dessas armaduras, utilizando aqui de uma figura muito conhecida dos crentes da época, os soldados do Império Romano. Eles estavam em todas as províncias, quando necessário. Algumas cidades contavam com um número maior, outras cidades com um número menor, mas todos tinham conhecimento dessa figura de um soldado, de sua vestimenta, de como ele se portava. Então Paulo utiliza essa figura como um paradigma e destaca cada uma dessas armaduras e apresenta essa armadura como algo necessário. E Paulo coloca várias dessas armaduras na tentativa de instruir a Igreja de Cristo a lidar com os dias maus. Então, a partir do verso 14, tendo o entendimento que a nossa luta ela não é carnal, ela não é física, logo as armaduras também são espirituais. Ao esclarecer isso, algo necessário para Paulo, ele entendeu isto. Agora ele passa a tratar sobre cada uma dessas armaduras de forma bem direta. Ele diz o seguinte: portanto, já que a nossa luta é contra os poderes e principados, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, já que é assim, Paulo chega às suas conclusões. Portanto, fiquem firmes, assim como um soldado deveria se portar, cingindo-se com a verdade. E aqui nós temos a primeira armadura que todo crente precisa ter para suportar os dias maus. A verdade, ela é não só boa no sentido ético da palavra, mas ela é necessária no que diz respeito a lidar com os dias maus, a lidar com os problemas das mais diversas esferas da vida humana. Precisamos lidar com a verdade. A verdade, antes de tudo, precisa ser expressa, vivida, comunicada por nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo. Em meio a dias tão complicados e adversos como os que estamos passando, precisamos sempre lidar com a verdade. Eu queria ser muito prático nesse sentido,
né? E pegar algo muito comum que tem trazido mal-estar, problemas e até causado mortes no nosso meio. O uso, né, inapropriado das mídias, as famosas fake news, pessoas que de forma tão má acabam levando informações mentirosas e causando males às pessoas. Precisamos falar a verdade. E caso você não tenha conhecimento, você não tenha provas, você tenha pegado fontes que não são confiáveis, não publique, não traga mal-estar, não traga problemas para a sua comunidade, para as pessoas ao seu redor, para todo mundo que vai ali ter contato com aquela informação. E eu quero trazer algo que seja aqui muito prático. Falemos a verdade. A verdade, segundo Cristo, nosso Senhor, ela liberta. A verdade é importante em todos os momentos. E no lidar com os dias maus, a verdade precisa ser cultivada. A verdade precisa ser trabalhada por nós, vivida, pregada, anunciada, comunicada. Façamos isto. A verdade tem um papel importantíssimo no lidar com os dias maus. Ainda, cingindo com a verdade e vestindo-nos com a couraça da justiça. Justiça é algo fundamental também. Precisamos ser honestos, justos. Em dias de pandemia, sermos justos é necessário. Quantas e quantas pessoas estão fazendo uso do dinheiro que o governo tem colocado à disposição, quando de fato não tem necessidade? Pessoas que não têm sido justas, pessoas que têm mentido e têm sido injustas no lidar com o governo, no lidar com o próximo. Quantas pessoas poderiam ser abençoadas, que verdadeiramente precisam desse dinheiro e infelizmente têm recebido aí uma informação negativa, uma resposta negativa, porque tantos e tantos outros acabaram fazendo mau uso deste direito, se apropriando de um dinheiro que poderia abençoar outra pessoa. Sejamos verdadeiros, mas sejamos também justos, porque para suportar os dias maus, a verdade e a justiça são necessárias. Paulo continua, ainda falando sobre estas armaduras. Paulo vai dizer: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, o Evangelho que fala sobre a reconciliação do homem com Deus. Preparemo-nos para, em dia de pandemia, calçarmos, como diz Paulo, a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho que fala sobre a reconciliação do homem pecador com o seu Criador. Irmãos, falar a verdade, comunicar a justiça, vivenciar a justiça, devem vir acompanhados também com a preparação do Evangelho da paz. Preguemos o Evangelho da paz. Em dias de pandemia, em dias de agonia, em dias de aflição, em dias de recessão econômica, em dias de problemas políticos, em dias de enfrentamentos, precisamos falar daquilo que verdadeiramente trará esperança para a humanidade. Falar de Cristo, falar da sua obra, falar daquilo que Ele fez é extremamente importante para lidarmos e suportarmos os dias maus. Faça o bem, pratique o bem, fale a verdade, não minta, seja justo, seja prudente, não seja desonesto, não seja mau caráter. Acompanhado de tudo isso, transmita o bem. A ideia é: não façam mal a ninguém, fale a verdade, seja justo. Mas além de não fazer o mal, faça o bem.
Comunique o Evangelho da esperança, que poderá trazer reconciliação e paz entre o homem e Deus. E não há momento melhor, não há momento mais adequado, mais propício para comunicarmos o Evangelho. As pessoas estão sedentas de uma verdadeira esperança. As pessoas estão precisando de algo que dê razão e faça sentido para a sua vida. Então, calcemos o Evangelho, preguemos o Evangelho da paz. E nesses dias tão difíceis, levar essa mensagem de esperança fará com que isto nos dê mais força para suportar os dias maus. Paulo diz ainda no verso 16, utilizando-se de mais um utensílio de um soldado romano, no caso o escudo, Paulo diz, segurando sempre, sem nunca largar, o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um soldado romano, comumente, ele tinha envolto o seu escudo uma couraça, couro, e dependendo da batalha, aquela couraça estava toda encharcada de água, porque quando flechas flamejantes eram atiradas, eles se protegiam e aquelas flechas automaticamente se apagavam quando entravam em contato com a água. Então, a ideia é utilizemos o escudo para que não caiamos nas ciladas, para que os dardos inflamados de Satanás não nos peguem de surpresa. Em dias de pandemia, precisamos contar sempre com uma fé inabalável. Fortaleça a sua fé, aumente sua fé, anime, encoraje-se com a fé que Deus lhe tem dado. Fortaleça essa fé, alimente essa fé, para que estejamos sempre preparados para lidar com a oposição diária, ferrenha de Satanás e das hostes malignas. O escudo da fé é extremamente importante e necessário no lidar com os dias maus. E caso não estejamos preparados com o escudo da fé, seremos presas fáceis, cairemos facilmente nas ciladas, nos riscos de Satanás. Quantas e quantas pessoas têm caído nesses dias? Pessoas que têm fragilizado sua fé, não porque a fé cristã ela é algo inconstante, não é algo seguro, mas porque não tem se alimentado, não tem fortalecido sua fé, tem evitado momentos de vida com Deus, devocionais, com sua família. Infelizmente, tem fraquejado sim, tem usado todo esse tempo para alimentar a carne, fortalecer aí aquilo que deve ser enfraquecido. E a fé é algo indispensável no lidar com os dias maus. Sempre devemos estar portando o escudo da fé, para que assim possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Precisamos ainda, segundo Paulo, no verso 17, contar com o capacete da salvação, um capacete, um utensílio indispensável na vida de um soldado. Ele precisava também ser usado, deve ser usado por todo crente. E aqui Paulo usa, a salvação de forma aqui similar com o capacete. E aqui Paulo provavelmente está falando da importância de contarmos com a salvação. Precisamos ter essa convicção. Usem também o capacete da salvação. Precisamos contar com esta verdade de que somos salvos em Cristo, por meio de Cristo. E em Cristo devemos estar preparados
para lidar com os dias maus. Ter essa convicção nos ajudará a lidar com os dias maus. E por fim, Paulo utiliza aqui mais um utensílio indispensável na vida de um soldado, a espada. E Paulo fala da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus certamente tem papel fundamental na vida de todo cristão no lidar com os dias maus. Quantos e quantos de nós temos nos alimentado diariamente da palavra e feito um bom uso da palavra de Deus, praticando, vivendo? Precisamos fazer assim. Faça isso, leia sua Bíblia. Você estará fortalecendo a sua fé, você estará crescendo espiritualmente e pronto para suportar esses dias difíceis. E por fim, versos 18, 19 e 20. Paulo vai falar de algo maravilhoso no que diz respeito à luta e o suportar os dias maus. O papel da oração. Paulo, no verso 18, ele qualifica a oração dizendo: orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Paulo qualifica a oração. Deve ser uma oração no Espírito, em Espírito, assim como os adoradores adoram Deus em Espírito e em verdade. Nossa adoração, nossa oração também precisa ser em Espírito. E isso joga fora toda aquela oração automática, aquela oração onde você liga o automático e acaba lançando palavras de forma aleatórias, sem pensar, sem raciocinar, sem sabedoria. E nós precisamos orar sim, mas orarmos no Espírito, orando, suplicando. E para isto, Paulo ainda, concluindo sobre esperança, ele diz: vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por você, ore por sua família, mas lembre também de todos os seus irmãos em Cristo. Lembre de toda a igreja. Coloque seus irmãos diante de Deus. Coloque. E Paulo, entendendo a importância da oração, diz aos seus destinatários: orem por mim também. Eu preciso das vossas orações. E Paulo é claro em que sentido aqueles irmãos deveriam orar por ele. Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Paulo tinha um ministério. Paulo tinha sido responsabilizado por Deus por uma tarefa. Ele recebeu do Senhor essa tarefa. E Paulo diz: orem para que eu conclua essa tarefa. O fato de tornar o mistério de Deus conhecido. O mistério que Paulo fala na parte final do capítulo 2. Essa união em um só corpo, tanto judeus como gentios, em um só corpo, a igreja. A igreja. E como Cristo tornou isso possível, tirando a barreira de separação, fazendo um só povo. Esse mistério, o mistério da reconciliação, onde judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Paulo pede oração para que assim fosse feito. Irmãos, o que fazer para suportar os dias maus? O que fazer? Meus queridos, não é difícil, é algo simples. Nossa luta é contra os principados e potestades. Sua luta não é contra sua esposa, contra seus filhos. Sua luta não é contra a liderança da sua igreja. Sua luta não é contra o governo. Sua luta não é contra um político. Não, de forma nenhuma. Olhe além disto. E quem está por trás de tudo isso? Satanás e as hostes malignas estão por trás de tudo isto. E precisamos utilizar armas adequadas para lidar com esta batalha. E as armas adequadas foram alistadas por Paulo de forma bem dinâmica, de uma forma muito didática, utilizando ali um soldado e apresentando cada figura daquela como uma arma necessária. Eu quero repetir cada uma delas.
Irmãos, a verdade, não se esqueça, o crente precisa sempre falar a verdade, rejeita a mentira. O próprio Paulo vai falar no capítulo 5, não é? Rejeite a mentira. Aquele que falar a mentira, acaba, agora fala a verdade. Sejamos justos, honestos. Irmãos, o mundo espera, olha para nós como modelos. Então falemos a verdade, sejamos justos em todas as nossas decisões e atitudes. Preguemos o Evangelho da paz, façamos isto, não vamos perder a oportunidade. Quantos e quantos meios de comunicação podem ser utilizados? Quantos e quantos veículos podem ser aí meios para que o Evangelho chegue? Não percamos tempo. Outra coisa importante, a fé, fortaleçamos a fé, é necessário para que possamos nos defender dos dardos inflamados de Satanás. Irmãos, vamos também contar com a salvação, a obra redentora de Cristo, realizada em nosso favor. Contemos sempre com a salvação para lidar de forma positiva com os dias maus. Também devemos contar com a palavra de Deus, a espada do Senhor, que é muito importante no lidar com os dias maus. E não nos esqueçamos do papel da oração. A oração tem um papel fundamental. E é assim que eu quero encerrar esse tempo, orando, ciente do papel da oração e de todas as armaduras apresentadas por Paulo. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por nos ajudar a lidar com os dias maus. É fato que estamos lidando com dias difíceis, mas o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu armaduras, o Senhor dispõe delas a cada um dos teus servos para lidarmos de forma positiva com os dias maus. Então, Deus eterno, cuide do coração do teu povo, cuide do coração dos teus filhos, e nos arma com todo esse arsenal que temos à nossa disposição. A oração, o canal que o Senhor mostrou, que nós todos podemos e devemos nos comunicar, que ele seja usado todos os dias, constantemente, no lidar com os dias maus. Que Deus nos abençoe, Pai eterno. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. E uma boa noite a todos.